Sabe qual que é uma das maiores dificuldades para o meu coração como um missionário dentro da Santa Igreja Católica? É de ver tantas pessoas que começaram bem na fé, cheio de entusiasmo, buscando a Deus, com vida de oração, emendando a sua vida de pecados, tendo casamentos restaurados, vidas transformadas, bênçãos vindo sobre a vida das pessoas, e depois de um tempo de caminhada, essas pessoas voltarem num estado tão lamentável, tão miserável. E aí o que eu já vi? Pessoas que cantavam e que pregavam, frequentando prostíbulos, usando maconha. Casamento que era maravilhoso, com filhos educados na fé e destruído pelo divórcio, pelo adultério e tantas outras coisas. E aí refletindo, gente, sinceramente, uma das questões, porque isso acontece, é justamente por causa da questão da vida de oração. Olha o que vai dizer Santa Teresa d'Ávila. Quando o homem deixa de rezar, cedo ou tarde, ele se torna um demônio ou um animal. Vamos ver outra frase, São João Paulo II, o homem vale o quanto reza. E São João Maria Vianney também vai nos ensinar que a oração ela é tão importante para a alma quanto a respiração para o corpo. É onde que você está vendo todo o problema disso. É que as pessoas começam a rezar e elas têm algo que Deus envia para todos os que começam na vida da fé, que é a bendita consolação espiritual. E que Santo Inácio de Loyola, bem como São João da Cruz, explica que na consolação, Deus como que envia um doce para você. Você experimenta coisas celestes, tem gozo espiritual, começa a viver as delícias da união com Deus. E aonde que vem a grande dificuldade? Quando a desolação espiritual pega na vida das pessoas. O que você quer dizer por desolação espiritual? Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta e vou te responder com uma história. Será que é importante nós católicos compreendermos o que é a desolação na vida espiritual? Eu estava fazendo um retiro dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola no Instituto do Verbo Encarnado e essa história me marcou muito e o sacerdote que a contou, ele refere essa história como dizendo que a pessoa que ficou destruída, você vai ver aonde que eu vou te levar nessa história, foi por causa que ela não entendeu que ela estava em desolação espiritual e o demônio ceifou a vida dessa pessoa. Eram dois seminaristas. E um desses seminaristas, numa cidade que ele estava, ele viu a ex-namorada dele e começou a ser atormentado pelas lembranças da paixão. Qual que é o problema de ver a sua ex-namorada e ficar com saudade? Bom, ele era um seminarista, estava se preparando para o sacerdócio, sabendo muito bem da sua vocação ao celibato. Ou seja, ele ficou tentado, as paixões começaram a gritar dentro dele, e o outro amigo dele, seminarista, percebendo de maneira clara, como a luz do sol, que ele estava sendo tentado porque ele estava desolado espiritualmente, começou a ajudá-lo. E aí, num determinado momento, ele chegou e disse assim: vamos para a casa do meu pai, que fica daqui mais ou menos umas 2h30 de distância, e ali as tentações ficarão diminuídas. Quando esse amigo dele, que estava nessa tentação e desolado espiritualmente, colocou a mão para entrar dentro do ônibus, ele teve uma resolução: eu vou voltar e vou procurar esta minha ex-namorada. O amigo dele falou: não faça isso, isso daí é uma tentação do demônio. Ele falou: não, eu estou resoluto, eu vou. O que ele fez? Ele foi atrás da moça, saiu do seminário, voltou a namorar e casou com ela. Qual que é o problema dele abandonar o seminário, ele não era padre, e casar? O seminarista que estava com ele, ele teve de maneira clara a percepção que aquilo era uma tentação que ele não soube combater nesse momento de desolação. Gente, como o demônio bate quando nós estamos nesse período. O que aconteceu? Ele casou e nesse período de casamento ele voltou para o álcool, voltou das drogas e em um ano este homem faleceu. Ele veio a óbito. O padre no retiro espiritual estava explicando que a vocação dele era o sacerdócio. Ele foi tentado e ele não conseguiu vencer a tentação. E aí eu te pergunto, é importante conhecer essa questão de desolação na vida espiritual ou não? Agora você vai ver a importância disso diante do que Santo Inácio de Loyola vai dizer na 5ª regra do discernimento dos espíritos. Olha a importância disso e como você deve prestar atenção nesse vídeo. Por favor, compartilhe com o maior número de pessoas, porque algum amigo seu vai estar vivendo isso daqui, ó. No tempo da desolação, não se deve fazer mudança alguma.
mas permanecer firme e constante nos propósitos e determinações em que se estava no dia anterior a esta desolação ou nas resoluções tomadas antes, no tempo da consolação. Porque assim como na consolação é o bom Espírito que nos guia e aconselha mais eficazmente, vai dizer Santo Inácio, assim na desolação nos procura conduzir o mau espírito, o demônio, cuja inspiração é impossível achar o caminho que nos leve a acertar. Aí o autor desse livro vai dizer aqui, inclusive a gente tem ele na Editora Imaculada, talvez o livro mais vendido nosso, Regra para o Discernimento dos Espíritos. Olha o que o autor vai comentar aqui, ó. Quantos erros terríveis são cometidos por haver ignorado ou esquecido esta regra. Em tempo de desolação, não fazer mudança. Ele deveria ter ficado em paz, a paixão atormentou, vai pro pé do Santíssimo, reza, sofre, mas não vai sair do seminário. O cara estava desolado. Não é tempo de fazer mudança. Entendeu? Não é tempo de tomar decisão, principalmente se a pessoa não tem diretor. E ele vai falar por quê? Porque nesse momento é o demônio que inspira. Pelo que então, se vocês seguem o impulso do mau espírito, fazem o que ele quer. Normalmente, disse Santo Inácio, é Deus quem nos guia em tempo de consolação. Normalmente, porque já se verá que há falsas consolações e, portanto, nesses casos, trata-se do demônio, tá bom? E aí ele vai dizer mais pra frente aqui, quantas vocações são frustradas por ter se esquecido esta quinta regra. Essa daqui foi frustrada mesmo, vocação no casamento, vocação na vida religiosa e tantas coisas mais. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu quero fazer um convite para você. Nós temos uma comunidade fechada, Pequeno Rebanho, em que eu trago aulas que tratam desses temas. Na semana passada eu falei da consolação espiritual, dos benefícios e dos malefícios. E hoje, às 21 horas, eu vou fazer uma aula explicativa sobre esta questão da desolação espiritual. E pensando aqui numa coisa, hoje eu estava na academia e o meu professor, o Rodrigo, me disse uma coisa que eu fiquei meio inquieto e eu quero trazer para vocês. Ele estava falando de um coach, sabe esses palestrantes motivacional? E ele disse que tinha um desses caras que vendia uma mentoria, uma conversa com o cara, R$200 mil. Você tem noção do que é pra você ter uma conversa com o cara para ensinar para você ninharias, coisas superficiais, R$200 mil. E tem pessoas dentro da igreja que faz o curso com esse cara e fica ensinando o que ele ensina sem passar pelo caminho da vida espiritual da igreja. E por que a gente tem esse curso do Pequeno Rebanho? Meu irmão e minha irmã, se você não tem tempo para ficar estudando, eu estudo por você, para caminhar junto com você no caminho da santidade e rumo à eternidade. Esse é o meu trabalho, essa é a minha vocação. E tem tanta coisa boa dentro desse Pequeno Rebanho. Por exemplo, se você é uma pessoa que não consegue ter vida de oração e principalmente quando está desolado, eu te ensino o porquê que Santa Teresa d'Ávila, na hora que estava desolada, ela perseverou. Por quê? A regra de vida ajudou ela a fazer isso. Eu tenho uma aula só sobre a regra de vida. Se você entra dentro do seu quarto e não sabe nem o que começar a fazer quando é para você rezar, eu tenho uma aula com 2 horas ensinando você a rezar. Eu tenho uma aula só falando dos benefícios e dos malefícios da consolação espiritual, entre tantas outras coisas. Agora veja bem, o cara cobra por uma mentoria de algumas horas R$200 mil. Eu não vou nem te falar o preço para você entrar nesta comunidade. O link vai estar aqui embaixo. Mas você que chegou até o final desse vídeo, a partir do momento que ele for colocado no YouTube ou no Instagram, a nossa promoção vai ser por 24 horas. Aproveite, porque hoje, às 21 horas, eu vou te ensinar como você deve caminhar com Deus na desolação espiritual. E isso vai ser uma das aulas mais importantes da sua vida. Venha fazer parte desta comunidade, porque são pessoas que caminham na estreita santidade com desejo de para a eternidade. Te espero, venha comigo.